São Pedro e São Paulo dividiram a responsabilidade de darem origem ao primeiro grupo de cristãos, num ambiente que era totalmente adverso. Divulgaram a mensagem de Jesus, e o ponto de partida de ambos foi Jerusalém, e em Roma solidificaram a futura igreja cristã. O dia de São Paulo e São Pedro tem como objetivo conservar vivo na lembrança dos cristãos a origem da igreja. São festejados no mesmo dia, porque ambos eram unidos nos mesmos objetivos, que era a divulgação da mensagem de Jesus. São Pedro e São Paulo são os dois pilares da igreja cristã. Demonstraram com muito respeito o que é viver uma vida dedicada a cumprir uma missão, ser um apóstolo da fé. Ouve-se dizer que São Paulo não foi um apóstolo. Ele não pertenceu ao grupo dos 12 primeiros escolhidos por Jesus. São Paulo também perseguiu os cristãos, julgando ser o correto a ser feito. São Pedro era apóstolo. São Paulo não foi escolhido por Jesus. Porém, na estrada de Damasco, uma luz o cegou. Essa luz era Jesus, que indaga a Saulo: por que me persegues? E Saulo responde: o que queres que eu faça, Senhor? Naquele momento, Saulo, agora Paulo, recebe de Jesus a missão. De perseguidor passa a ser perseguido. A palavra apóstolo é uma palavra grega que quer dizer enviado. É alguém que recebe uma tarefa para realizar algum serviço. Jesus falou para os seus discípulos: ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E é nesse momento que os discípulos de Jesus se convertem em apóstolos e fica esclarecida a missão que devem desempenhar. São Paulo, na estrada de Damasco, recebe essa missão de Jesus. E sob esse aspecto, São Paulo é um apóstolo. São Pedro e São Paulo são respeitados como as cabeças dos apóstolos. Foram os principais líderes da igreja cristã. Pela fé que tiveram e pelo amor com que desempenharam suas missões. São Pedro foi escolhido por Jesus e no dia de Pentecostes se transformou no líder da primeira comunidade cristã. Escreveu 2 epístolas e foi a fonte de conhecimento para que São Marcos escrevesse o seu evangelho. São Paulo teve educação com grandes mestres da lei de sua época. Perseguiu e encarcerou muitos cristãos, sendo responsável pela morte de vários deles. Porém, na estrada de Damasco, Jesus ressuscitado apareceu para ele e o convocou para o apostolado. Convertido, se transformou em um grande missionário e se tornou o maior bandeirante do Evangelho. Fundou muitas comunidades, escreveu 13 epístolas e se tornou o apóstolo dos gentios. As lições que podemos aprender com São Pedro nos traz a fé, e com ela aprendemos
que ainda somos muito imperfeitos, mas Ele nos traz o perdão, a humildade, a lealdade, nos traz a responsabilidade para agirmos sempre com fé, porque somente a fé nos garante a certeza da vida eterna. São Paulo nos traz uma reflexão profunda, a de olharmos com coragem para dentro de nós e que na vida podemos assumir novos caminhos, mudar de vida, sempre com bases sólidas e com uma fé raciocinada. São Paulo nos demonstra que nada está perdido, que tudo nos é possível, desde que a fé seja o nosso caminho e o compromisso com a verdade. A festa de São Pedro e São Paulo é comemorada desde o ano 258. Ambos foram mortos em Roma. Estão enterrados na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E o Papa Bento XVI esclarece: desde sempre, a tradição cristã tem considerado São Pedro e São Paulo inseparáveis, juntos representam todo o Evangelho de Jesus. Oração para São Pedro e São Paulo. São Pedro, vós que sois a pedra sobre a qual Jesus criou a sua igreja. São Paulo, vós que foste escolhido por Jesus para ser o missionário da verdade em todo o mundo, solicitamos a vós que alcancem do Senhor da vida a cura para todos nós e para toda a humanidade. São Pedro, vós que sois o príncipe dos apóstolos, e vós, São Paulo, considerado o apóstolo dos gentios, pedimos que tenhamos constância na fé, paciência nas adversidades, caridade para com todos os nossos irmãos, e que sejamos firmes na esperança. São Pedro, vós que possuís as chaves do céu e da terra. São Paulo, vós que sois o mestre dos gentios, solicitamos que iluminem as nossas vidas, para que possamos levar o Evangelho a todos que conosco compartilham a estrada da vida. São Pedro e São Paulo, vós que cumpriram as suas missões no mundo, pedimos que intercedam por nós, junto a Jesus e ao Senhor da vida. Aqui você faz um pedido, para que possamos vencer todas as dificuldades que possam ocorrer em nossas existências. São Pedro, vós que com a sua fraqueza humana negou Jesus por 3 vezes e com seu arrependimento alcançastes o perdão. E vós, São Paulo, que perseguiu os cristãos, mas que na estrada de Damasco foste tocada pela luz de Jesus, imploramos que intercedam por nós, porque sabemos que o narcisismo nos leva a nos fecharmos em nós mesmos, e o desânimo nos leva às lamentações, e o pessimismo nos leva à escuridão. Que nesse momento das nossas vidas sejamos capazes de rezar uns pelos outros, e que sejamos capazes de perdoar e de nos perdoarmos
e pedimos perdão a quem por acaso tenhamos ofendido, porque somente através da oração as algemas que nos prendem serão desatadas. Para cada um de nós, solicitamos o perdão e a divina misericórdia do Senhor da vida. São Pedro e São Paulo, vós que amaram a Jesus e que não permitiram que nada os separasse do amor a Jesus, nós os pedimos que a luz que receberam do nosso Mestre Jesus possa nos guiar, e assim como levaram o Evangelho para todos os povos, que o vosso exemplo acenda uma luz para que a humanidade reencontre o caminho da fé, da paz e da esperança. São Pedro e São Paulo, pedimos a sua proteção para nós, para todos os que amamos e para toda a humanidade, e que sejamos amparados nos caminhos da vida que precisamos percorrer. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, junto a Jesus e ao Senhor da vida. Amém.